Olá, gente, seja bem-vindo aqui a mais uma aula do nosso curso de especialização 3D. E nós vamos falar aqui ainda continuando, né, sobre esse módulo, né, de desenvolvimento de personagens. Nós vamos começar a falar sobre algumas coisas um pouco mais específicas aqui, tá joia? Bom, a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês aqui era que vocês estivessem prestando atenção, né, em algo que é do desenho, que é muito importante, tá? Que é sobre a proporção. Tá? A proporção é um dos maiores, né, se não o maior, apesar que o maior não, mas é um dos maiores, né, e mais importantes fatores para se levar mesmo em conta quando você for construir um personagem. Tá? Então, assim, o concept artist, ou no caso o animador 2D até, ele deve ter, né, em sua mente, né, a ideia que os tamanhos são relativos para cada parte do corpo. Tá? Porque as proporções específicas elas são usadas para criar alguns tipos de personagens que meio que já são pré-determinados daquele jeito. Tá? Por exemplo, um personagem que ele está assim, às vezes ele é muito pesado, né? Ele é muito forte, né? Aquele personagem conhecido como Brutamontes. Tá? Ele tem uma cabeça pequena, tá? Normalmente ele fica também com o peito um pouco maior, tá? Um pouco mais largo. Tá? E os braços e pernas eles também são pesados, né? O pesados que eu falo assim, eles são um pouco mais grossos e tudo, tá? No caso assim as pernas, né? Não a parte do, no caso a panturrilha ali, ou a panturrilha não, a batata da perna, né? Do joelho para baixo em si, né? E a mandíbula e o queixo eles geralmente também são um pouco mais para frente. Tá? Então tem algumas presetagens que a gente precisa tomar cuidado, né? Quando a gente for fazer um personagem, tá? Que eles têm essas particularidades aí, tá bom? Outra coisa que a gente tem também é o personagem, aquele personagem bonitinho, né? Que ele é todo baseado em proporções como se fosse de bebê mesmo, tá? Ele tem uma boca, uma cabeça grande, tá? Ele tem em relação, né? Em proporção com o corpo oval, tá? É sempre um pouco mais oval, justamente para trazer a alusão como se fosse um bebê mesmo, tá? Então ele tem assim uma testa grande também, e os olhos, a boca, tá? E o queixo são normalmente menores, tá? Então a gente tem essa particularidade, desculpe, para o personagem como se fosse de bonitinho, né? Então a gente falou, até eu vou colocar entre parênteses aqui para a gente só lembrar do que a gente falou. A gente falou que no caso personagem grande, né? Personagem malvado, o personagem pesado, vou colocar aqui, né? E o outro é o personagem que é o bonitinho, tá? E agora a gente vamos falar rapidamente, né, sobre aquele tipo de desmiolado, né? Então, o personagem desmiolado, tá? Então, esses tipos de personagem, eles têm às vezes partes e características exageradas, tá? Então, a gente vai estar vendo sobre esses personagens, tá? Logo depois em aulas posteriores, né, até para fazer uma revisão e entrar mais forte, né, mais dentro. Tá? Então vou colocar um exemplo aqui, tá? Uma imagem aqui, que ele não sei porque que tá desse jeito, copiou errado, mas assim, não tá deixando copiar mesmo. Mas a partir daqui já dá pra gente ter uma ideia, tá? Esse daqui é o personagem grandão, né? Você pode ver, como eu falei, né? Tem a cabeça pequena, a mandíbula um pouco mais para frente, o peitoral maior, tá? Já estufado, tá? Para frente, cintura menor. Aqui já é o personagem mais bonitinho, tá? Olha só, todas as formas arredondadas mesmo, tá bom? Então tem essas particularidades aí, tá? De cada personagem, tá bom? Bom. Os estúdios de desenho, às vezes, né, a maioria, no caso, em seu caso, eles usam o tamanho de uma cabeça para medir a altura de um personagem, tá? Então, por exemplo, às vezes um urso, desculpe, cartoon, tá? Ele às vezes pode ter 3 cabeças de altura, né? E às vezes já um urso mais malvado, mais assustador, dependendo do caso, né, ele pode ter de 5 a 6 cabeças em relação à sua altura, tá? Então isso vai depender do tipo, né, da característica, da tipagem do personagem que você está fazendo, tá bom?
Então tem esses detalhes aí que tem que ver. Então assim, mas essa informação ela vai te ajudar, né, como concept artist, né, como desenhista ou como animador, em manter constantes essas proporções e a altura do personagem. Ou seja, você vai ter uma ideia. Você pode quebrar isso? Pode, mas é bom você ter pelo menos isso já presetado, né, se é que eu posso falar assim, na sua cabeça, para que você possa conseguir desenvolver outros personagens, tá? Então você precisa estudar os personagens mesmo, tá? E tentar medir eles, né, por cabeça, tá bom? Então seria bom vocês fazerem isso mesmo, tá? Vocês estudarem ele dessa forma, tá? Eu vou apagar aqui essa imagem aqui, só para ver se eu consigo colocar aqui novamente. Não veio. Vamos ver aqui de novo. Tá, mas assim, tem essas particularidades. Olha só, eu consegui colocar outra, né? Que ficou do lado esquerdo, que tinha aquela que era do lado direito e tinha essa. Então aqui, ó, já do personagem masculino, tá, do personagem feminino, tá? Então eles têm essas diferenciações aí. Aqui já um gato aqui embaixo, já um pouco mais arredondado também, tá joia? Então tem tudo aí que se pensar, tá? Vou deletar aqui. Então assim, quando você for desenhar, animar, você também vai ter que notar que é melhor ter um desenho de referência, tá, em um pedaço separado ali de papel, ali do seu lado, ali ao lado da sua tablet ou da sua mesa, enfim. Referência é sempre importante, tá? Como eu já falei em aulas anteriores aí. Tá? Então é importante você ter um desenho de referência em um pedaço separado mesmo de papel, tá? Para você usar esses conceitos das cabeças, tá? Porque de personagem a personagem vai modificar alguma coisa, e até é bom você quebrar um pouco as regras, lógico, sabendo o que você está fazendo, para que você possa desenvolver outros tipos de personagem, outros tipos de criaturas, né, cartoons aí, tá? Ou até em determinados casos realistas, tá bom? Então assim, dessa forma assim, você como animador ou você como desenhista, né, no caso que você está criando um personagem, sempre que preciso, recorra mesmo a alguma referência, né, como um guia mesmo, né, para que você possa desenhar os personagens em diferentes ações mesmo, tá, e posições, tá bom? Então é bom você procurar fazer isso. Vou colocar aqui mais alguns exemplos, tá, de personagens aqui, para que vocês visualizem melhor, tá? Aqui a gente já mudou um pouco, ó, porque ele é já mais caricato, tá? Que eles já são desenhos em si, tá aqui mas você vê que ele lembra tudo ovo, né? Ou seja, tudo personagem ondulado, porque são desenhos cartoons, tá? Quanto mais cartoon for, mais exagerado o desenho vai se tornar, né? Vai precisar ser, tá? Mas você vê que todos têm formas aí um pouco mais arredondadas, tá? E é bom você até pelas cabeças de cada um você conseguir medir isso daí. Só que lógico, tem o padrão como eu falei antes, tá? Mas é bom você conseguir desenvolver alguma coisa nova aí, tá joia? Então, o uso correto, né, dessas proporções nesses desenhos vai te permitir construir mais personagens, né? Ou seja, vai te permitir construir, lógico, a partir deles, né? Mas te permite construir um personagem analisando essas proporções de seu ator animado, né, entre aspas, né, antes de colocá-lo, tá, em alguma composição final, em algum projeto em si. Tá? Então é bom você fazer esses estudos, é bom você ter essas referências aí, tá? Eu vou estar mostrando aqui mais alguns para que você possa observar, tá? Aqui a gente já tem algo diferente em relação ao que a gente chama de a linha de ação, né? Esse traço aqui é a linha de ação, mas isso a gente vai comentar em outras aulas. O que eu quero mostrar aqui para vocês nessas imagens aqui é referência a outra coisa, que é o nosso assunto que nós vamos falar agora, tá? Isso aqui que eu vou mostrar aqui para vocês. Então vamos lá. Tá joia.
pense aqui, olha só que interessante, esse coelho aqui, tá? E esse é porque quebrou. Deixa eu quebrar mais uma aqui, né, para ele descer. Que aí dá pra... que aí ele quebra aqui, pronto. Então olha só, pense comigo, a gente vai falar aqui, que é o que a gente que é justamente esse tópico aí, que é sobre blocos sólidos, né? Só para finalizar. O que são blocos sólidos, né? A gente tem que, primeira coisa, desenhar uma linha de ação dentro dessa área tridimensional, se é que a gente pode falar assim, para organizar mesmo, estabelecer algumas atitudes ou ações, tá? Por quê? A gente construindo esse desenho como se fosse encaixar essas partes mesmo dos bonecos, como se fosse uma junta, né, de acordo, lógico, com o tipo de personagem. Então, o seu personagem ele vai se tornar verossímil mesmo, né? Ele poderá atuar de maneira que os espectadores eles vão conseguir reagir emocionalmente. A gente vai ter uma aula específica sobre linha de ação, mas o que eu queria comentar aqui era justamente sobre esses blocos sólidos. Olha só esse personagem aqui, esse blocos é para quê? É para que você possa estudar o estudo tridimensional já dele, ou seja, o estudo em relação à parte de o personagem ele ter volume, tá? Você vê que ele tem um volume, você já vai estudar antes de colocar o personagem real em si. Aqui você já mata em relação à parte como que ele vai ficar em relação ao seu volume e como que vai ficar já a sua linha de ação, tá? Então em relação aqui o gato, tá? Em relação ao cachorro, todos já utilizando esse bloco sólido aqui, tá bom? Então dá uma analisada, estuda, procura por referência e procura desenvolver isso daí, tá bom? Isso nos seus exercícios. Então é isso aí que eu queria comentar aí com vocês e a gente vai se ver então aí na nossa próxima aula. Então um abraço e até lá.